choose groups, E ele jamais escolheu grupos, individuals. indivíduos. See? Vem. And never two major prophets on the earth at the same time. E nunca dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo. See, every man is different. Vejam, cada homem é diferente. He's got a different makeup. Ele tem uma composição diferente. And God could get one person, Se Deus puder obter uma pessoa, and that's all he has to have, right in his hand. isso é tudo que ele tem que ter em sua mão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos em Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Grande Criador, dá-nos fidelidade à sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Os trovões estão na Escritura. Tu és fiel, Senhor. Você não pode chegar ao arrebatamento apenas dizendo, eu sei o que são os trovões. Você precisa conhecer este Deus, o qual é um trovão. A voz de trovões ou são as vozes de Deus. E Deus teve 7 vozes. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 vozes de Deus na terra. E para falar sobre isso, eu quero deixar pelo menos um parágrafo para depois prosseguir sobre os trovões. A revelação de Jesus Cristo. Como saber os trovões se não conhece nem a deidade? Quer dizer, o que é Deus? A deidade, um só Deus. Primeiro tem que conhecer a deidade, para depois conhecer trovões. Parágrafo 62, a revelação de Jesus Cristo. Irmão Brana diz, sim, se houvessem 3 deuses,
você bem poderia batizar pelo Pai e pelo Filho e pelo Espírito Santo, se houvesse 3 deuses. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você notasse isso. Há um Deus. O seu nome é o nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. É isto que tem que se notar. Existe um só Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. Por isso é que Pedro batizou daquela maneira em Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Foi por isso que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Ele teve que ficar fiel à revelação. Se Deus é fiel, ele tem que encontrar alguém fiel à revelação, fiel à sua palavra. Se Deus é fiel e nós formos infiel, nós não pertencemos a Deus. Infiel à palavra, infiel à revelação, infiel àquilo que Deus é, a qual foi assim. A revelação é esta: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eis aí o Senhor Jesus Cristo. Agora você não pode dizer que só porque Deus o fez. Se você fizer uma separação aí, que Deus é um, é o Todo-Poderoso, e o fez, quer dizer, fez Cristo, Senhor e Cristo. Esse Jesus foi feito Senhor e Cristo. Mas se você faz uma divisão, este Deus fez isto, então você faz de forma 2. Este Deus o fez Senhor e Cristo, porque este Deus estava nele. Era a única pessoa. Eles dizem que não é uma só pessoa. Irmão Brana diz que é. Então é melhor ficar com o que diz o profeta do que o que diz as denominações, do que o que diz quem andou com o irmão Brana. Eu prefiro dizer o que disse o William Brana. Tem alguém que se empolga em dizer: o fulano de tal que andou com o irmão Brana disse. Eu não. Eu não empolgo nisto. Eu gosto muito de dizer: irmão Brana disse isto. Não quem andou com ele. Porque aqui está a verdadeira fé que o William Brana pregou. Será que não escapou ninguém do tempo do irmão Brana, senão aqueles que já morreram? Para crer do jeito que o irmão Brana pregou? Ao parágrafo 63. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne. Então você tem 3 ofícios em uma pessoa, não 3 deuses, 3 ofícios em uma pessoa manifestada em carne. A pessoa em carne está revelando para nós o ministério de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é criador, Filho é o que ele veio fazer com o corpo, veio salvar. Porque Deus, como Espírito, não pode nos salvar, porque tem que morrer, verter sangue, Deus não morre. Deus é invisível, Deus é Espírito e Deus é imortal. Certo? Ele não pode morrer. Então, o que ele fez? Ele gerou um corpo no qual era o corpo do Filho, e o Filho era o corpo de Deus, era o corpo do Pai. E irmão Brana diz: o Filho não veio manifestar a si mesmo, mas veio manifestar o Pai. Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então, o Filho estava manifestando o nome do Pai. Por isso você tem que encontrar um Deus numa única pessoa. Aí vem aquela dificuldade: Deus não é como o seu dedo.
certo? Porque o irmão Brana disse também, Deus não é como o seu dedo, mas você tem que saber como Deus é. Se ele não é como o seu dedo, ele é espírito. Aí ele manifestou em carne. A carne é que revela Deus para nós, que mostra Deus para nós. Amém? Então, isso daqui para mim basta. Ele não é outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifestada em carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade. Mas um Deus, uma pessoa com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Isso daqui você tem que tomar as palavras de William Branham, que a revelação não é no que as igrejas ensinaram, porque as igrejas saíram de Niceia. As igrejas, elas não vieram lá do Pentecostes, não, elas vieram de Niceia. A crença que tinha no Pentecoste era o batismo em nome de Jesus Cristo e o único Deus, Jesus Cristo, o único Deus. Agora, depois, no ano 325, o Papa São Damaso arrumou essa doutrina de Santíssima Trindade, que não está nem na Bíblia esse vocábulo, Santíssima Trindade, não existe na Bíblia. Contudo, eles arrumaram e o povo creu. Agora tem uns mesmo dentro da mensagem que não crê nisso, mas diz que o Pai é um e o Filho é outro. Eles não veem aqui, o Pai é Espírito e o Filho é carne. É por isso que o Filho diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. E o irmão Brana mostrou como foi que o Filho voltou ao Pai. Ele diz, voltou à condição original. Porque era Deus, Emanuel, que estava aqui na terra. É Deus feito carne. Amém? Dá para entender isso. Então, o irmão Brana diz assim, este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Agora a Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se esse Jesus é Senhor e Cristo, é o único Deus que existe. Você não tem que arrumar mais outra maneira de crer. É a única fonte bíblica para você crer. Este Jesus é Senhor e Cristo. Atos 2:36. Está escrito assim. Este Jesus é Senhor e Cristo. Aí o irmão Brana vem e mostra, Senhor, Pai, Cristo, Espírito Santo, são Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Eu não sei como que o povo da mensagem consegue ainda orar e ver um Pai e um Filho. Eu não consigo. Depois que eu saí da Trindade, eu nunca mais consegui ver 3, nem 2. Só consigo ver um. Se eu for para o inferno vendo um, eu vou ter que ir vendo um. Porque Deus é um só. A Bíblia diz que Ele é um só. Nunca mostrou 2 nem 3. Não tem nada na Bíblia que mostra 2 ou 3. Simplesmente mostra ofícios de um Deus com o ofício de Pai. Esse mesmo Deus teve o ofício de Filho, e esse mesmo Deus veio e teve o ofício de Espírito Santo, que foi quando Ele mesmo se derramou na igreja. Ali estava os 3 ofícios e as 3 manifestações do único Deus e da única pessoa da divindade. Amém? O 64, a revelação de Jesus Cristo, irmão Brand diz, se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada o fará. Escute, Senhor não é outro, Cristo não é outro, este Jesus é Senhor e Cristo, um só Deus. Amém. Amém? Vamos ficar com isso. Isso daqui é só para um fundamento para os trovões. Você tem que saber que os trovões estão na Bíblia. Os trovões... mas espera lá, pastor, a gente lê aqui no capítulo 10 de Apocalipse que ele soou e João ia escrever. E a voz disse para ele, não escreva isso. Mas quando você lê no final da Bíblia, você tem que entender agora. Ninguém pode aumentar nem diminuir. Se não pode aumentar nem diminuir,
Os trovões está dentro da Bíblia, está dentro da Escritura. Estava em torno do quê? Em torno de 7 eras da igreja, dentro de 7 selos. Ali estavam os trovões, que seria revelado unicamente nos dias da voz do 7º anjo. E quanto à revelação dos 7 trovões, tendo 7 selos, não aumenta nem diminui as Escrituras. A Escritura é a mesma, porque os 7 trovões estão na Escritura. Amém? Esse parágrafo está aqui no Profeta do século 20, parágrafo 30. Vamos já ler ele logo. Porém, não diz em Apocalipse 22, 18, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro? Como pode, então, um homem acrescentar a este livro? Não há dúvida que ele ouve as vozes dos trovões e as escreve. Certamente estaria acrescentando a este livro. Vamos repetir? Não há dúvida que se ele ouve as vozes dos trovões e as escreve, quer dizer, se escrever aqui, vai formar o 23º capítulo de Apocalipse. Então, estaria errado. Vocês estão vendo? Vamos acompanhar o profeta aqui. Não há dúvida que se ele ouve as vozes dos trovões e as escreve, certamente estaria acrescentando a este livro. Porém, não é assim, porque as vozes dos trovões são 7, e porquanto nada se pode acrescentar, está claro que o que dizem os trovões está já contido na Escritura. Amém? Estou lendo aqui a mensagem do profeta. Porém, tem permanecido como 7 mistérios para nós através das eras. Está aqui dentro, só que estava em mistério. Aí você vai a Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então o mistério dos 7 trovões é o mistério de Deus. Aí você vai no primeiro selo 33, irmão Brana diz, os mistérios de toda a Bíblia, de toda a Escritura, é unicamente o ministério do 7º anjo. Era Deus num homem na terra outra vez. Este é o mistério. Então as pessoas pensam que se alguém vai revelar os trovões, vai escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Não, se escrever está acrescentando. Você não pode dizer que os trovões não estão na palavra, porque você estaria tirando também. Porque a Bíblia diz que ela está completa. Se ela está completa, João ouviu, João ia escrever, ele não podia escrever porque eram simplesmente as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Volta para Laodiceia 38. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Muito bem, preste atenção. Está claro que o que diz os trovões está já contido na Escritura, porém tem permanecido como 7 mistérios para nós através das eras. Para quem ainda não entende sobre as eras, tem que saber que as eras começou lá no tempo de Paulo e veio terminar aqui no tempo de William Branham. E Paulo foi o primeiro mensageiro da primeira era. Nós temos ali as eras, tanto tem aqui como a estatura de um varão perfeito. Nós temos ali Paulo, da era de Éfeso, de 53 a 170. Irineu, na era de Esmirna, de 170 a 312. Martim, na era de Pérgamo, de 312 a 606. Columba, na era de Tiatira, de 606 a 1520. Lutero, na era de Sardes, 1520 a 1750. Filadélfia, que é Wesley, na era de Filadélfia, 1750 a 1906. Brana, em Laodiceia, 1906 a 1963. Ali ficou só até 1906. Mas você sabe quando ela termina? Para que o ministério do Filho do Homem, que era Deus em carne,
pudesse entrar em cena. Vocês estão me entendendo? Acho que todo mundo que já conhece isso é fácil. Mas, irmãos, quem não conhece, de Laodiceia para frente, não tem mais eras. Tem o ministério do Filho do Homem. Aí você tem que ir na própria mensagem que o profeta pregou e encontrar estas verdades na mensagem pregada pelo profeta, certo? E que tem muitas coisas para você ler e saber que está ali. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, aquela amarelinha de Goiânia. Eu quero deixar tudo assim claro, porque a pessoa tem que saber que não sou eu. Lá está escrito assim: quando terminasse a era de Laodiceia, manifestaria o ministério do Filho do Homem. Ao terminar, não diz que era dentro, diz que ao terminar a era de Laodiceia. Por isso que as pessoas têm que ler a mensagem, e quando eu digo algo aqui, você vai procurar, tanto na Bíblia quanto na mensagem do profeta. Se não estiver, aí você não precisa crer no que eu prego, não. Mas se tiver, você vai ter que tratar com Deus. Você pode falar de mim o quanto você quiser, mas que você vai tratar com Deus agora e no dia do juízo. Você vai ter que tratar com Ele, porque está na Bíblia e está na mensagem do profeta. Amém? Então aqui, irmão Brana deixou claro para nós: se você aumentar, você perde, como diz a Bíblia, até o privilégio de ter o nome no livro da vida do Cordeiro. Você perde o direito na árvore da vida. Quem perde o direito na árvore da vida, eles perdem o direito de receber um novo nome, porque você vai encontrar 2,17 de Apocalipse, que ali exatamente está a árvore da vida. Os mistérios de Deus estão escondidos, como a árvore da vida. Ninguém sabia que lá no jardim do Éden a árvore da vida era Cristo e a do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Irmão Brando diz: essas duas árvores eram diferentes das outras árvores, porque a Bíblia chama as pessoas de árvore, como no Salmo 1, você sabe que chama como uma árvore. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí está. Bem, isso é exatamente o que quer dizer. Não é certo que o profeta revela e aplica a palavra ao povo? Assim sendo, virá um profeta mensageiro, que era ele próprio, para revelar e terminar os mistérios da palavra. E sendo que é a palavra a que dá vida, força e entendimento, esta revelação final fará com que o povo crente esteja preparado para encontrar-se com o seu Senhor. É através desta revelação final que o povo crente estará preparado para encontrar com o Senhor, que é no arrebatamento. O parágrafo 149, Cristo é revelado em sua própria palavra. Quero que você preste atenção nisso também, o que o irmão Brano disse: ver como estas coisas chegarão e aqueles trovões, então vocês descobrirão o que aquele homem, aquelas pessoas têm sonhado, e todas aquelas coisas lá, isto acontecerá. Vem, você observará o que eles revelaram, aquele grande trovão vindo dos céus. Naturalmente, todos vocês, você sabe que eu sei o que aquilo significa. Eu sei o que aqueles trovões significam, ele disse. Mas vamos simplesmente esperar até que a hora venha, e isto será mais no tempo certo, o tempo de falar o que aquilo é. E ele deixou claro para nós o que aquilo é dentro da própria mensagem. Eu quero ler mais um parágrafo, 105. Parece que eu até perdi minha anotação também, eu misturo tudo. 105 desta mensagem, o profeta do século 20. Assim como João Batista, clamou João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que, sem dúvida, que este mensageiro, a esta última era, também haverá de clamar: eis que vem o esposo. Você vai em Mateus, capítulo 25, verso 6. É exatamente o que ele vem dizer: eis que vem o esposo.
Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva, assim também agora. Irmãos, se isso daqui não produzir fé em nós estamos perdidos. Porque o que Paulo pregou produziu fé na igreja primitiva, aquele povo deu a vida, eles morreram pela verdade. E hoje nós tornamos uns crentes tão frágeis, sem coragem, sem força de testificar, de pregar o que é verdade, de viver o que é verdade, de admitir o que é verdade, porque a gente perde o companheirismo com alguém, alguém vai falar mal de nós, vai dizer que nós estamos agindo de uma maneira errada. Não, mas eles disseram de Jesus, disseram de Pedro, de Paulo, disseram de Brana. Não importa eles falarem de nós, não importa. O que importa é você ter uma convicção daquilo que você crê é verdade. Amém? Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva. Assim também agora, quando esse último profeta revelar o verdadeiro significado do que Paulo pregou, essa mesma palavra que trouxe tão poderosa fé à igreja apostólica, a qual esteve solidamente fundamentada na palavra, de igual forma, essa revelação, falando desses últimos dias, essa revelação, pode colocar os selos, os trovões aí, esta revelação trará fé a nós, e esta será fé de rapto, para encontrarmos com o Senhor no ar e para sempre estar com o Senhor. Então, isso aqui já está claro que o que este mensageiro revelar ia produzir fé de arrebatamento em nós. Por isso, no primeiro selo 35, ele diz que a fé do rapto está nos trovões. Ele diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Parece que tudo eu tenho que... Perguntas e respostas número 4, 78. Mas eu tenho que deixar esses parágrafos para você, para me fundamentar isso daqui. Porque os trovões, eles estão na Escritura. O que nós precisávamos saber é uma revelação num período de 7 eras, de 2 milênios, que não sabíamos o que tinha acontecido dentro desse período, e já estava escrito dentro dos 7 selos o que ia acontecer dentro das 7 eras da igreja, certo? Os 7 selos estariam manifestando dentro das 7 eras da igreja. Tudo isso já é coisa cumprida, acontecida. E nos dias da voz do 7º anjo, ele só ia abrir aquilo e revelar para nós. Mas não podia revelar enquanto não terminasse a última era da igreja, não terminasse o tempo. Tinha que o último eleito tinha que entrar, porque o Cordeiro estava ali, intercedendo. E agora, quando o último entra, o Cordeiro para de interceder, o livro que estava fechado é aberto. Aí é aberto. Quando ele para de interceder, aí ele vai abrir o livro. Porque ele vai revelar os nomes que estão no livro. Quais nomes? Os nomes de todos aqueles que são seus filhos. Ele vai revelar os nomes que estão nos livros. É a mesma coisa, você procura aqui o seu nome, José, Manuel, Pedro, Sebastião, aí você não vai achar seu nome, mas meu nome não está aqui. O seu nome está relacionado ao ministério do dia. Você vive nos dias do ministério do 7º anjo. O ministério do 7º anjo está aqui na Bíblia, certo? Está aqui na Bíblia. Até o novo nome está revelado aqui nesta Bíblia. Porque assim como aconteceu nos dias de Abraão, Abraão em inglês, então tem o HM. Por isso que o nosso em português não tem HM. Então temos que ir ao inglês. Por isso o profeta tinha que vir na América, porque usaria exatamente a expressão do nome Abraão, ali da América, e Bran, também da América, para mostrar para nós que ali estava o HAM, que Deus manifestou no tempo de Abraão. Apareceu Elohim, HIM, e deu parte do seu nome a Abraão. Ele só chamava Abram. E Deus deu parte do nome dele para Abram. Aí
Abram passou a chamar Abraão, que na nossa língua é Abrão, para Abraão, certo? Então, até nisso nós vemos Deus vindo desde o Velho Testamento, mostrando para nós que nesses últimos dias o ministério seria manifestado do sétimo anjo e seria através do H-A-M. Não seria de outra maneira. Seria assim como foi nos dias de Ló. Dias de Ló foi lá no tempo de Abraão. Teria que ser igual àqueles dias. E aqueles dias tinha o Abraão, e que teve o nome mudado por Deus. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Certo? Amém. Então aqui, os trovões, para você ver os trovões que já estão escritos. Eu estou lendo algum parágrafo aqui, muitas vezes repetido, mas para mostrar para você o que o irmão Branham disse aqui. Os trovões estão na Escritura. Certo? Estão na Escritura. O parágrafo 278, 277, 278, o desvelar de Deus da tradução de Goiânia. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. A gente poderia ler antes, porque isso daqui vai ajudar a todo mundo, não adianta. Vai ajudar porque o irmão Branham estava falando de uma pessoa. Escuta aqui, 273, vou ter que ler, não tem jeito. 273, o desvelar de Deus. Todos eles sempre chegavam para mim e diziam, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse, não escreva, vem, mas feche-o. Disse, haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Vem, 7 trovões que nos dirá, agora, não soa isto muito bom? Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse, não escreva isto. Vem, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse, não escreva aquilo. Vem, mas isto é para ser selado no livro até o último dia. 274. Agora, muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Branham, se o Senhor Deus, eles dizem assim, com a sua experiência, que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. E a pessoa em parte estava falando até certo, porque Paulo, ele era um profeta e escreveu a Bíblia, a parte do Novo Testamento. Moisés era um profeta e escreveu também o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, isso é muito bom, mas você tem que ver, quando você está falando destas coisas com um profeta, que ele tem qualidade para aquilo, mas você tem que ir na Bíblia para ver se a Bíblia dá chance para ele escrever uma palavra, não um livro, uma palavra. Eu disse, 275, o desvelar de Deus. Eu disse, isto poderia ser verdade, vem? Ele estava tentando me apanhar. Porque a hora que o irmão Branham disse assim, eu posso fazer isso, ele poderia pegar esse versículo e falar, bom, irmão Branham, mas aqui está escrito que não pode aumentar nem diminuir. O irmão Branham diz, ele queria me apanhar. Mas como que você vai apanhar um profeta? É Deus em carne? Como você vai querer apanhar um profeta? Vem, e eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Era como Satanás falar para Jesus, transforma essas pedras em pães, está escrito, por que você não vai fazer isso? Está escrito que você pode fazer. E era escritura mesmo. Então aqui você toma gente boa falando para o irmão Branham, você tem qualidade para escrever. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem. E como que ele pegou o irmão Branham? Pegou o irmão Branham nos 7 trovões que não estão escritos. Que tá, lá na Bíblia está dizendo, não escreva. Então o indivíduo pegou o irmão Branham e disse, então você pode fazer isso, você pode escrever, porque não está escrito. E o que o irmão Branham pregou no dia que aquele intérprete,
e até juntamente com o intérprete das Nações Unidas estava ali presente, aquilo eles chegaram a dizer, poderia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. Olha para vocês verem, como, com falta de luz, como pode ser o 23º capítulo de Apocalipse, sendo que tem só 22, e no 22 está escrito que não pode aumentar? Como poderia aquilo que foi dito com respeito ao irmão Brana, porque tu escolheste o caminho estreito e uma longa porção do céu espera por ti? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Agora eu quero que vocês entendessem que o irmão Brana fala essas coisas depois da revelação dos selos. É porque alguém falou com ele depois da revelação dos selos. Ainda falou para ele, não seria, escute bem, então aqueles 7 trovões, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Como? Vai aparecer um homem no futuro, e eu vou dar essa revelação para ele. Vai aparecer um Osmar, e eu vou dar revelação para ele. Vai aparecer o William Soto, e eu vou dar revelação para ele. Vai aparecer o pastor Joaquim Gonçalves Silva, e eu vou dar revelação para ele. Não. Eu disse, não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo? Olha para você ver o que ele diz. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Quer dizer, está tudo revelado nos 7 selos. Os 7 selos abriram a revelação do que era os 7 trovões, que vocês acham que precisa escrever um livro. Não precisa. E não é uma revelação para ser dada a um homem. Aí, se tivesse uma pergunta a ser feita para ele, ele disse, mas irmão Brana, mas como que essa revelação foi dada ao 7º anjo? Ninguém estava lá para perguntar isso para ele. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma pergunta para o futuro. Não será depois da revelação dos selos. As pessoas depois da revelação dos selos não viram que os selos foram revelados. Depois da revelação dos trovões, eles não viram que os trovões foram revelados. Eles estavam perguntando para o irmão Brana, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Não. Está tudo revelado lá. Por isso não precisa nenhum. Todo homem que levantar hoje em nome de Deus e disser, eu vou revelar os 7 trovões, ele é um falso profeta. Porque está tudo revelado lá. Onde? Nos 7 selos. Ele está dizendo onde está. Está tudo revelado lá. Não tem ninguém mais se levantaria depois de William Brana, o 7º anjo, ninguém mais se levantaria para revelar esta palavra, para revelar esses trovões que não estavam escritos aqui, mas estavam aqui. Alguém diz, mas como pode? Eu vou voltar a perguntas e respostas número 3, parágrafo 110. Jesus Cristo não era Deus, mas era Deus, diz William Brana. Nós não somos a palavra, mas somos a palavra. Você vê? Será que as pessoas poderiam ter luz desta revelação nesse dia? Eu dou graças a Deus, não porque somos melhor que os outros, mas nós conseguimos ver isso daqui de uma forma tão simples. Nós enxergamos isso daqui tão simples, que se eu chamar aqui o irmão Adriano, ele prega os trovões para vocês que estão aqui. Porque ele sabe que estão aqui. Agora, mas está escrito aqui. Não escreva. Mas você tem que notar que o último versículo da Bíblia, os últimos versículos da Bíblia, está escrito, não pode aumentar nem diminuir. E a Bíblia não é incompleta. É como dizer, por isso diziam no dia do irmão Brana, que ele podia escrever uma Bíblia, e ele podia escrever o 23º capítulo de Apocalipse, mas ele não podia,
porque já está escrito aqui. Essa Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Amém? Bom, eu creio que agora vou caminhando para o fim, já fica bom, né? Gostoso, para um tempinho bom para nós aqui. Mas escuta aqui, pelo amor de Deus, escute, para você ver, a festa das trombetas, essa mensagem, pregada pelo irmão Brana, deixa eu ver direitinho aqui, 19 de julho de 1964, tudo depois dos selos, essa mensagem, 124. Observem Apocalipse 10, de 1 ao 7. Quer dizer, os trovões estão lá, de 1 ao 7, os trovões estão lá dentro. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Por isso que o irmão Brana, ele é mensageiro da era de Laodiceia e também ele é o mensageiro dos 7 trovões. Certo? Ele não é somente de Laodiceia, porque existe um dito também no mundo que o William Branham é mensageiro só da era de Laodiceia. Por isso, eu quero que vocês aprendam e marca o que eu digo, marca e vai ler. Senhores, é este o tempo, 204 a 206. O irmão Brana diz que o mensageiro à era de Laodiceia é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Eu gosto dessas coisas, sabe por quê? Eu me firmo naquilo que o profeta disse. Então eu encontro um outro homem vir e pregar para mim, dizer, William Branham foi mensageiro das eras. Eu digo, não, eu tenho mensagem aqui dele, que ele prova e mostra que o 7º anjo da 7ª era da igreja de Laodiceia é o mesmo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu tenho mensagem, e eu prefiro crer num homem que veio como profeta com sinais evidentes de profeta, e do que crer em qualquer um outro que nem sinal de profeta ainda tem. Estão aguardando sinais de profeta. Mas nós cremos num que já veio com sinais proféticos na sua própria vida, no seu próprio ministério, e o que ele pregou não aumenta. Como eu gosto da mensagem de William Branham, porque o que ele pregou, a revelação dos 7 trovões, não aumentou uma vírgula na Bíblia. Não mudou nada. Só deu luz. E o que Deus faz é isso, é dar uma luz maior. Escute aqui. O parágrafo 125. A festa das trombetas, tradução de Goiânia. E ele disse que naquele dia que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho, Apocalipse 10, você já vê que ele já está falando do verso 8 em diante. Ele colocou um pé sobre a terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever, e ele disse, não escrevas. Veio, e ele selou aquilo. Escute isso daqui agora, porque isso daqui é a mensagem do profeta, não é do Osmar, não. Porque se eu falo para você, olha, está escrito os trovões aqui dentro, você pode duvidar. Agora, se você duvidar do profeta, a coisa vai mudar. O juízo é maior. Duvidar de mim é uma coisa. Agora, duvidar de um profeta é diferente. 126. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 trovões, ou 7 selos, que está falando de trovões aqui, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias. Alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus. Irmão Branham diz, não, senhor, isso não pode ser. Você não precisa de trovões para aproximar de Deus. Trovões é para arrebatamento. Para aproximar de Deus, você precisa de Calvário. Mas eles vinham com esse tipo de pergunta. Esses trovões, esses selos, quando forem revelados, vai trazer algo para nós, como nos aproximar mais de Deus? Não, senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? Quer dizer, o que são os selos? O que são os trovões? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. É uma revelação do que faltou 7 períodos das 7 eras da igreja. É uma revelação, é só a revelação. A revelação, meus irmãos, não aumenta nem diminui a Bíblia. A revelação mostra uma Bíblia real para nós. É isso daqui, ó. Isso já foi, escuta, isso já foi escrito aqui, está aqui. Está falando de trovões, de selos.
Isso já está aqui. É para revelar o que já foi escrito. Vem, porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar uma palavra disto. Aqui está a completa, perfeita palavra de Deus. Você não pode tirar. 127. A mensagem à festa das trombetas, tradução de Goiânia. Eu estou lendo no meio do parágrafo. Ele estava falando sobre o mesmo versículo. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era. E estava suposto abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus. Aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto quando olharem para trás. Essas coisas aqui é muito boa. Jesus advertiu para nós não olharmos como olhou a mulher de Ló. Não olhar para trás. O irmão Brana vem aqui mostrando agora no fim dos dias, quando olharmos para trás. E viram, quando olharem para trás, e virem o que tem acontecido. Gente, eu estou olhando para trás hoje. Eu estou olhando para 63, 65. Eu estou olhando para trás. Eu sei que alguém vem com a escritura e diz, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isso foi durante as eras. Agora já veio a revelação dos selos e foi revelado em 63 a 65 e eu não tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para trás agora. É olhando para trás, quando vocês puderem olharem para trás e virem o que tem acontecido. Eu estou pregando isso, o que aconteceu. Eu estou olhando para trás e dizendo ao povo o que aconteceu. A era terminou, o último eleito já entrou, 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eu estou olhando para trás e levando vocês a olhar em 63 a 65, examinar as mensagens do profeta com a Bíblia Sagrada e ver que é isso que vocês estão esperando para frente. William Branham diz, quando você olhar para trás e vir o que tem acontecido e virem para onde tudo isto foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. Quando você olhar para trás, termina com a era da igreja. Mas você tem que olhar para trás, onde Deus já fez esta obra. Amém. Eu quero ler mais um aqui, 229, né, para poder ficar um bom fundamento, para você saber o que é Apocalipse 10. Apocalipse 10 são trovões, Apocalipse 10 tem o leão, Apocalipse 10 tem o anjo forte descendo do céu, Apocalipse 10 tem o 7º anjo, Apocalipse 10 tem João apontando para nós a esposa de Cristo que vai ao anjo e toma o livro e come o livro, que é como nós estamos indo a mensagem de William Branham, tomando o livro, tomando a revelação e comendo esta revelação e profetizando a povos, reis, nações e línguas. Amém. 229, a festa das trombetas, tradução de Goiânia. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Olha o que ele está mostrando. Apocalipse 10 era. Não vai ser, não. Apocalipse 10 era o 7º selo. O que muita gente na mensagem, o povo da ressurreição isolada do irmão Branham, eles estão esperando exatamente o irmão Branham para o 7º selo. E o Branham está dizendo aqui, Apocalipse 10 era o 7º selo. Será que não dá para as pessoas olharem então para trás e verem que Apocalipse 10 estava no ministério do 7º anjo e ali estava o 7º selo? E foi o 7º selo que trouxe Cristo na terra. Cristo é o anjo forte. Foi preciso William Branham subir lá, naquela nuvem, para trazer Cristo na terra, que era o ministério dos trovões, revelado dentro dos 7 selos. Amém? Amém. Encerrando aquilo que vocês conhecem também.
38, Laodiceia. Agora, provando para vocês que os trovões está escrito. Está escrito. Ele está em mistério dentro dos 7 selos, e quando isto cumpriu durante as 7 eras da igreja, tinha que vir o 7º anjo para poder revelar estes mistérios que estavam escondidos durante este espaço de 2 milênios, que são as 7 eras. 38 de Laodiceia. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele revelará os mistérios dos... Me perdoe. Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Quer dizer, já está mostrando que este mensageiro, ele faz 2 coisas. É Apocalipse 4, me perdoe, Malaquias 4 e Apocalipse 10. Malaquias 4 e Apocalipse 10. 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isso daqui é para você entender que ninguém mais vai ser convertido, só quem é filho. Tem hora que nós ficamos atrás de bastardo. Você precisa dessa mensagem. Mas se não é filho, se o indivíduo não é filho, o que nós vamos fazer? Já está escrito na Bíblia, e não vai mudar isso também. O ministério de Malaquias 4 converterá os corações dos filhos. Ninguém, mas se não é filho, não vai aceitar. É você que sente se você é filho deste ministério de Malaquias 4. Então, Malaquias 4 está te convertendo. Ele converte seu coração. Agora você vai ver com o que ele converte. Nós temos, irmãos, nós temos uma turma de bastardo na mensagem, que nós pensamos que são gente da mensagem do 7º anjo. Vou te provar que não são. Quando eu digo que são bastardos, eu vou te provar aqui que não são filhos, porque ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora escuta, os quais são, não é que viria, não. Olha os mistérios de Apocalipse 10, 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Os filhos vão ser convertidos através de Apocalipse 10, porque ele converte os corações dos filhos de Malaquias 4, mas com Apocalipse 10. Ele não converte o coração dos filhos de Malaquias 4 com outra mensagem. É com Apocalipse 10, está escrito aqui. É com os 7 trovões. Escuta aqui agora, ó. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Serão, tem coisa aqui, parece que a gente tem que ficar repetindo. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente. Quer dizer, esses mistérios dos 7 trovões já foram revelados divinamente. E são esses mistérios verdades revelados divinamente que converterão. Então o povo está dentro da mensagem dizendo: eu creio em Brana, eu carrego o livro de Brana, mas não é convertido. É por isso que eles vêm com esse tipo de mensagem, mostrando até que não é um só Deus. Porque na verdade eles não falam, não é um só Deus. Eles simplesmente dizem: Jesus, o Filho, é um e o Pai é outro. Bom, isso para mim basta. Para Filipe bastou quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu, corpo. O Pai, Espírito, somos um. Para formar um, tem que tomar o corpo e o Espírito. Se você não toma o corpo e o Espírito, você não forma um. Para formar um, tem que tomar o corpo e o Espírito. Eu e o Pai somos um. Eu, corpo, carne. O Pai, Espírito, que dá vida a esta carne. Quando o Pai saiu dele, foi exatamente que a carne clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Era o Pai saindo dele, era a vida dele. A
vida do Pai está no Filho. Se quem tem o Filho tem a vida. É o que a Bíblia mostra. Então eu vou repetir isso daqui para me encerrar, que não tem nem jeito mais. É bom demais isso daqui. Serão estes mistérios, verdades revelados divinamente. Então se a pessoa, então eu vou te dizer, por que é bastarda? É porque se é filho, escuta o que Malaquias 4 falou, o que Apocalipse 10 falou. São esses mistérios, verdades revelados divinamente que converterão. Então, se as pessoas não sabem que William Branham revelou Apocalipse 10, e que Apocalipse 10, de 1 a 7, onde tem anjo forte, leão, o tempo termina, e aí os trovões soam, não escreva, e o sétimo anjo ia revelar o que não estava escrito naqueles dias. Porque viria 7 eras da igreja e cumpriria os 7 selos, o período dos 7 selos, e aí o sétimo anjo estaria na terra, que era o 7º selo, o mensageiro da última era da igreja, William Branham, além de mensageiro da era de Laodiceia, ele era o 7º selo para revelar os 7 selos, enquanto que o 7º selo, sendo ele, era o mistério do dia. Ele era o 7º selo, naquele dia. Está escrito no 7º selo 152, que o 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo e voou para William Branham. Então quem tinha o 7º selo era o William Branham. Deus estava ali. Até Cristo desceu do céu ali. O 7º selo trouxe Cristo na terra. E parece que é 217 da almas encarceradas. O 7º selo traz Cristo de novo à terra. Agora não vai trazer, não. Foi naqueles dias, o 7º selo era Branham. 165, você vai ver do 7º selo, ele foi arrebatado, William Branham. O anjo pegou ele, levou ele para cima, para ele poder trazer Cristo na terra, para aquele anjo forte pisar na terra. Branham teve que subir lá em cima, acima do Monte Pôr do Sol. Ele teve que subir, ser levado pelo seu 7º anjo. Ele foi levado para lá. E depois aquele anjo forte desceu e pisou no mar, que é entre gente, e pisou na terra, que era se materializando. Era Deus se tornando pó. Deus se tornando terra, em Branham. Pisar na terra é isso. Era Deus pisando, e aí Branham veio e pregou a mensagem: Deus não tem outras mãos senão as minhas e as tuas, Deus não tem outros olhos senão os meus e os seus, Deus não tem outros pés senão os meus e os seus, é Deus num homem. Amém? Que Deus te ajude. Se você não consegue ver a revelação dos 7 trovões, que já foram reveladas dentro dos 7 selos, conforme diz William Branham, então é porque não és filho e sim bastardo. Grande Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu és o único, e como único Tu manifestas como queiras. Tu viestes e manifestou para Moisés, ele te viu como as costas de um homem. Abraão ceou contigo. Abraão te deu carne, te deu manteiga, te deu bolo debaixo do carvalho. Senhor, Tu vieste depois num homem simples chamado Jesus. Ninguém dava nada por ele. Isaías diz que ele era como uma raiz que subia de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Eles não puderam te ver, e ali estava Deus na terra. O profeta Isaías diz: ele é Emanuel, Deus conosco. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tu estavas em carne e não te viram. São João diz: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Deus, sabemos que o Senhor estava no mundo, chamado Jesus. O mundo foi feito por ti. E era aquele Jesus que estava ali, que tinha feito o mundo, diz a sua palavra,
Mas quando fez o mundo, tu eras apenas uma teofania, tu estavas manifestando, até que viesse em carne mesmo, no homem chamado Jesus, que foi Deus conosco, que nos salvou, e o seu nome estava nele. Por isso não há outro nome debaixo do céu que nos importa a salvação, senão o nome de Jesus Cristo. Por isso era o seu nome. Ele recebeu um nome acima de todo nome, que no céu e na terra deve dobrar todo o joelho, e se tiver um outro além de Jesus Cristo, terá que dobrar o joelho diante dele. Por isso, Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a sua palavra e segundo a revelação que o Senhor deu ao seu profeta, quando pregou a revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta luz da revelação dos trovões, que já está dentro da Escritura. Ficamos sabendo, mas só depois da revelação dos selos que ficamos sabendo, porque antes o seu profeta não sabia também disto, mas depois ele teve que pregar estas coisas, Senhor. Nós sabemos, tudo está escrito. Agora a revelação já está aí mostrando o que eram os trovões. Tudo está revelado dentro dos 7 selos. Obrigado por tudo isto. Pela luz da sua palavra, que cada irmão, cada irmã, ao obter esta revelação, obtenha Deus em si. Porque a revelação não é outra coisa senão a paternidade descendo à filiação. Conceda-nos esta graça divina, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado pelo profeta que o Senhor mandou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.